pelo chefe de cerimonial. Bom, sempre é uma alegria realmente usar do microfone para a gente transmitir alguma coisa, né? Um legado que a gente tem. Eu digo que um homem como eu, de 80 anos, se não tiver um passado e um legado, tem que desistir. Tem que ter alguma história para contar, não é verdade? Quando eu fiz 80 anos, perguntaram se eu ia parar, né? Eu falei, estou apenas começando. O melhor ainda está por vir. E é verdade. Sempre a gente tem que ser esperando. E foi mesmo, foi com essa filosofia que eu consegui entrar na Academia Brasileira de Educação, né? Era um novo projeto, foi muito bom. São coisas que vão acontecer na vida da gente. A gente sempre tem que ser extremamente otimista e acreditar que as coisas virão normalmente. Projetos aparecem e nós temos realmente que assumi-los por inteiro, né? Como dizia o Clint Eastwood, ele não deixava, ele estava com 80, ele está com 88 anos, né? Aquele grande artista de Bang Bang, alguém perguntou para ele, oh, Clint, não está na hora de separar? Falou, não, eu não deixo a velhice entrar em mim. Então foi uma frase muito bonita, eu gostei, viu? Não deixa a velhice entrar em mim. Para mim foi em cima. Bom, eu queria comentar o meu amigo Maurício Simões, que foi um dos fundadores do curso de medicina da Uniderp, acreditou desde o início. Cumprimentar o Ricardo aí, acho que é amigo particular nosso, né, companheiro de políticas também, nessas andanças. Dizer da NECA também meu carinho por ela, tem dado realmente seguimento a tudo que a gente construiu no passado, ao Fernando, né, grande companheiro da NECA, estão juntos, e ao Iache, a todos aqui que estão, né, acreditando no nosso trabalho. Na verdade, a gente buscou, desde os idos de 70, fazer um trabalho diferenciado. Começamos com a MASSE, depois criamos o CESUP, né? Mais tarde, com os cursos de tecnologia. Depois, conseguimos transferir o CESUP para criar uma grande universidade, que foi a Uniderp. Chegamos a ter 30 mil alunos ao final, foi muito bom. E eu tive que transferir para outro grupo, por problemas até familiares, entendeu? Foi importante isso. Tem um momento na vida da gente que a gente tem que definir, sabe? Ou a gente dá continuidade a isso, ou então a gente deve realmente ter a humildade de entender que algumas coisas têm que continuar. E a universidade se tornou realmente uma universidade nacional, né? Hoje a Uniderp, embora pese algumas críticas que se faça, ela está aí. O Grupo Croton tem 1 milhão de alunos no Brasil todo e está prestando um serviço para a sociedade brasileira, que é tão carente de educação, né? Então nós precisamos disso. Então, eu acho que hoje é um momento histórico para nós. O MBA em Gestão de Saúde é fundamental. Não sei se vocês sabem, eu tenho alguma militância com a área de saúde. Eu, quando tinha... Bom, é muito tempo, né? Quando eu tinha 20 anos, eu fiz vestibular para odontologia na Universidade de Campinas, na PUC de Campinas. Fui aprovado, cursei 2 anos de odontologia, viu, gente? E depois eu vi que não era a minha vocação e mudei para um curso totalmente diferente, para Ciências Econômicas. E foi muito bom, porque a partir dali eu deslanchei, né? Terminei meu curso, fiz o mestrado e fiz diversos outros, fui para o Ministério do Planejamento. Bom, uma história bastante longa, né? Contar aqui. E é muito, muito interessante, porque foi bem diversificada a minha vida, sabe? Então, quando a gente começou com o CESUP, depois passamos para a universidade, e a grande coisa importante na universidade é criar cursos da área de saúde. Eu sabia que era importante para a universidade, era importante para Campo Grande, importante para o Estado. Então, eu comecei criando os cursos de ciências biológicas, depois criei fisioterapia, nutrição e uma farmácia. E eu sabia que o meu sonho era medicina. Como era difícil. E eu lutei muito, viu, gente? Eu estava lutando para a medicina e, de repente, eu vi na televisão. O CDB vai criar medicina. Falei, meu Deus, eu tenho que correr atrás. Se eles criarem medicina, eu estou morto, viu? Então, nós realmente temos um trabalho exaustivo, bastante grande. Fomos buscar um curso de medicina diferenciado. Sabíamos que nosso curso de medicina não podia ser mais um, né? Não podia ser mais um. Tinha que ser um curso diferente. Eu vi que os cursos que tinham eram aqueles cursos tradicionais, né? Que, na verdade, você dava para o aluno os conteúdos separados, né? Ele estudava lá citologia, histologia, toda a disciplina relativa, né? E aí eu fui buscando, eu vi na Holanda, a Universidade de Maastricht, de universidade como o nosso, PBL. No Canadá, uma McMaster, era o modelo diferenciado. Em Botucatu e Londrina estavam começando o modelo diferenciado de medicina. Então, nós pegamos essa inspiração e criamos a medicina. E convidamos as pessoas de mais talento. Maurício. Maurício uniu conjuntamente com 9 professores, 9 médicos, o professor Vinha, o Nelson. O Nelson também foi um dos fundadores nossos. Né? Um grupo de pessoas talentosas e criaram e formataram o curso totalmente de medicina. Curso novo,
No início teve aquele descrédito, que era um curso que parece que o aluno não estudava, ficava só estudando sozinho, não tinha professor, não tinha aula magistral, mas um modelo totalmente diferenciado, né? As tais metodologias ativas que hoje a NECA assimilou totalmente aqui no STED. Todos os cursos aqui é com metodologias ativas, onde o aluno é o grande protagonista. Ele constrói o seu conhecimento. Essa deve ser a metodologia do nosso curso. Nós temos que construir o nosso conhecimento. Isso chama metacognição, né? Onde a metacognição é o aluno aprender a aprender. De que forma a gente aprende? Cada um aprende de uma forma, não é, gente? Tem uns que aprendem, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que só aprendem na prática. Cada um tem uma forma de aprender. Nós temos que descobrir, nós mesmos, descobrir qual é a melhor forma da gente aprender. Isso é fundamental para cada um. Tem gente que aprende em grupo, tem gente que gosta de ler isoladamente, então isso é fundamental. E a universidade realmente aplicou esse processo e foi ótimo. Aí a medicina só foi testada depois de terminar a primeira turma, onde quase todo mundo passou em residência médica. Tirou as vagas da Federal, de outras instituições, aí consolidou realmente o curso de medicina. Até hoje é um dos grandes cursos de medicina de Mato Grosso do Sul e do país. Então, era isso que eu tinha que falar para você. Esse curso de gestão vai ser importante. Eu tive essa vivência com a medicina, com as áreas de saúde. Adorei os cursos de enfermagem, porque as enfermeiras são vibrantes. Depois fui ser presidente da Santa Casa de Campo Grande. Fiquei lá durante um ano, aprendi muita coisa, vi que era importante gestão. Notei que o grande problema das Santas Casas do Brasil é falta de gestão. Por isso que as instituições vão mal. Então, é fundamental esse curso, gente. Fazer um curso de gestão, usar realmente as novas tecnologias, usar as plataformas digitais, fazer os prontuários todos digitais, é um problema sério, é um desafio, não é? Pronto digital é fundamental, inclusive para as unidades básicas de saúde, tem que ter o prontuário digital, para todo mundo saber o que está acontecendo. Puxa o nome do aluno, do paciente, já sabe a vida, o que ele foi, o que ele tem, etc. Né? Bom, vocês sabem melhor do que eu sou realmente um jesundo nessa área. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Se me deixar o microfone comigo, eu fico a noite toda, tá? Obrigado, um abraço. E só me deram um minutinho para falar, hein? Muito bem, dando continuidade, eu convido neste momento uma pessoa muito querida, né, e que também eu costumo fugir do protocolo, professor, e porque eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu aprendi a admirar, aprendi a gostar, um grande gestor, né, e um grande administrador. Eu quero convidar aqui o doutor Ricardo Ayashi para fazer uso da palavra. Posso falar daqui? Eu visualizo. Bom, primeiro agradecer. Para a gente é uma honra, quanto CACEMES, estar aqui ao lado do INSTED, ao lado do professor Pedro Chaves, da NECA, do Fernando, de todo o corpo docente, e com a honra maior de ter o Maurício Simões, que não está aqui porque é secretário de Saúde do Estado. Coincidiu com o fato dele ser secretário de Saúde do Estado. Maurício é um grande gestor e é um cara que entende muito de cooperativas, de crédito, cooperativas de saúde, apresentou excelentes resultados por onde caminhou, é um excelente médico, é referência para o nosso estado como cirurgião de cabeça e pescoço e, com certeza, vai desempenhar um belo papel enquanto secretário de Estado. E permita-me, Neca, dizer que nós temos aqui uma turma muito rica, porque foi, assim, boa parte dos amigos que aqui estão são pessoas que construíram a CACEMES nesses 22 anos, professor Pedro. Então, eu penso que esse MBA será uma grande oportunidade de troca de conhecimento, como é característico de uma pós-graduação, entre os docentes e entre os que hoje estão aqui colocados com muita humildade para
aprender ou para aperfeiçoar o seu conhecimento. E é do aperfeiçoamento do conhecimento, do aprofundamento do conhecimento, principalmente numa área tão sensível como é a saúde, que nós conseguimos avançar, inovar, buscar soluções para desafios que são gigantescos, e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, e o Maurício deve falar de alguma forma sobre isso. Talvez os últimos 3 anos aí tenham sido, e ainda são, né, os anos mais complexos para qualquer gestor de saúde. Então, não há outra forma que não pelo conhecimento, pela busca de inovações, pela busca da gestão cada vez mais profissionalizada, é que nós vamos encontrar saídas, né, para esses desafios e para que lá na frente, alguns anos mais, nós estejamos num patamar melhor, né, enquanto plano de saúde, enquanto rede hospitalar, enquanto cidadãos que querem contribuir para o melhor desenvolvimento do nosso Estado. E isso eu disse agora há pouco lá na sala, da importância que a Uniderp teve para o nosso Estado enquanto uma universidade regional, uma universidade que tinha esse compromisso com o nosso Estado. E o ressurgimento do espírito regional com o INSTED nos trouxe muita esperança. E a gente vive de esperança, né, professor? Vive de esperança, vive de projetos. O senhor mesmo disse que o que o alimenta são os projetos que o senhor desenvolve. E, com certeza, a soma de experiências entre CACEMES, com o plano de saúde regional, a experiência do Maurício como gestor de um grande plano de saúde, de uma grande cooperativa de crédito, e hoje como secretário de Estado, nós somamos esforços, conhecimento, para contribuir para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. É um estado que tem crescido muito, é um dos que mais cresce no Brasil, e com certeza nós todos contribuímos para isso. As nossas expectativas são as melhores possíveis, e com certeza ao final desse curso nós teremos aqui grandes trabalhos desenvolvidos que serão aplicados com certeza na prática da gestão de cada um, lá na CACEMES, na Unimed, no Sicob, enfim, até mesmo no INSTED, né, que deve daqui a pouco trazer um novo curso de medicina para Mato Grosso do Sul, né, Neca? E a Neca herdou o sangue do professor Pedro, então essa mistura de educador com árabe, o Maurício também é outro árabe, é uma mistura boa, né? E com certeza nós vamos todos sair daqui muito mais preparados para esse mercado tão desafiador que é o mercado da saúde, que é o mercado da educação, né? E com certeza nós vamos contribuir muito com o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, senhoras e senhores, e nós queremos desfazer aqui o nosso púlpito, né? Nosso local de destaque, e para proferir a aula magna deste curso, que será proferida pelo excelentíssimo senhor doutor Maurício Simões Correia, ele vai me dar 15 minutos para poder discorrer sobre o seu currículo aqui, viu, doutor? Então, ele que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, graduado pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques, da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, em 1987. Diretor-presidente da Unicred de 2002 a 2005, diretor financeiro da Unimed Campo Grande de 2013 a 2016 e 2016 a 2019 e presidente de 2007 a 2010. Diretor-presidente da Unimed Campo Grande na gestão de 2019 a 2022, membro do Conselho Curador da Fundação da Unimed, membro da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina, membro da Câmara Técnica de Cirurgia e Cabeça e Pescoço do Conselho Federal de Medicina,
membro da Academia de Medicina do Mato Grosso do Sul e também membro do Conselho de Administração da OCB-MS, presidente da Federação das Unimedes do Mato Grosso do Sul e é o atual secretário de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. Então, com vocês, senhoras e senhores, o senhor doutor Maurício Simões Correia, para proferir a sua palestra sobre cenários e desafios da saúde suplementar e também mercado da saúde de Mato Grosso do Sul. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Obrigado. Obrigado a todos. Inicialmente, eu preciso agradecer a presença e o convite aqui do professor Pedro Chaves. Quando eu encontrei ali, desde o ano passado, que eu operei a esposa de um profissional aqui do STED, que eu não sabia que o senhor estava por trás disso, eu perguntei para ele, mas nós vamos começar tudo de novo? Eu perguntei isso para ele no ano passado. Um prazer reencontrá-lo. Obrigado, Neca e Ricardo, que havia feito esse convite. Diferente do professor Pedro e do Ricardo, eu sou uma pessoa introspectiva, tímida, não tenho as mesmas habilidades que eles têm com o microfone, com a fala, então, desde já, eu peço desculpas. E também não sou professor, né? Apesar de ter, junto com o professor Pedro, ter iniciado o curso de medicina, são habilidades, né, docentes que são para poucos. Mas vou procurar aqui fazer uma breve apresentação do cenário de mercado de saúde no estado de Mato Grosso do Sul, perpassando tanto pela realidade do mercado de saúde suplementar, quanto do mercado de saúde como um todo, porque eu, particularmente, costumo dizer que saúde é uma só. E acho, particularmente, hoje, ainda mais, que saúde privada e saúde pública perdem muito em não se conectarem mais em busca de soluções e resultados que seriam certamente mais alvissareiros para toda a sociedade, porque a sociedade é uma só e não tem como você segregar saúde privada e saúde pública das pessoas. Então, já fica aqui o meu convite para vocês, enquanto futuros gestores, muitos aqui eu já sei que são gestores, reconheço eles na plateia, que a gente possa estar discutindo cada vez mais objetivos comuns, tanto da iniciativa privada quanto da saúde pública. Não posso esquecer de comentar do quanto foi realmente maravilhosa a experiência da construção do curso de medicina da Uniderp, o qual professor Pedro era nossa verdadeira fada madrinha, inclusive causava grande inveja nos demais coordenadores de curso, porque tudo que a medicina pedia, ele entregava e os outros cursos ficavam possessos porque eles não conseguiam tudo que queriam. E realmente foi uma iniciativa sem precedentes, porque foi um currículo absolutamente inovador, com um modelo pedagógico também absolutamente inovador e que, num curto período de espaço, sofreu um descrédito enorme, como o professor Pedro sugeriu, mas que, graças ao investimento que ele fez, trazendo profissionais com experiência, tanto no Brasil quanto de fora do país, eu, particularmente, tive um contato muito próximo com 2 professores de Maastricht, na Holanda, que o professor Pedro trouxe para ficar uma temporada, e eu fiquei ciceroneando eles em Campo Grande, então aquilo foi de um engrandecimento intelectual sem comparação. E eu falei para ele, professor Pedro, imagine o senhor que hoje, para eu estar aqui, alguém está lá no hospital cuidando dos meus pacientes, e são ex-alunos do curso da Uniderp, alunos que no primeiro ano começaram a fazer o estágio eletivo, que era uma das características do curso, inseriu o aluno de medicina precocemente na prática médica,
Então, a Bruna Minari, Daniel, que você conhece, no primeiro eletivo dela, ela fez lá cirurgia de cabeça e pescoço, lá no São Julião. Hoje é uma cirurgiã de cabeça e pescoço e trabalha junto comigo na especialidade. Então, isso realmente é parte da história, né, parte da semente que o senhor plantou. São inúmeros profissionais de excelência que hoje nós temos no mercado, não só em Campo Grande, mas no Brasil, alguns, inclusive, fora do Brasil, que foi graças à sua iniciativa. E também não poderia deixar de contar as histórias, né, porque o Ricardo ficou inflando a minha história, ali, a minha pessoa, a minha figura, mas ele também tem duas passagens que eu não posso deixar de contar aqui. Uma que eu me tornei presidente da Unimed Campo Grande numa oportunidade em que o sistema estava um pouco dividido, polarizado, mais ou menos como nós estamos vivendo hoje no Brasil, na política partidária. Na oportunidade, o sistema Unimed em Campo Grande também vivia uma polarização, sabe? As pessoas passavam na rua, viravam o rosto, colegas de trabalho, colegas, alguns sócios, um sócio falava com o outro porque você votou em fulano, votou em Beltrano, e naquela oportunidade, 2006, se eu não me engano, né, Ricardo? Haviam duas pessoas que eram indicadas, eram sugeridas pelos colegas como possíveis postulantes a presidente da Unimed Campo Grande, que naquela oportunidade vivia uma época ainda muito conturbada, pois em 2006 nós estávamos apenas com 6 anos de criação da Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde, como vocês sabem, veio para regular o setor, um setor que já existia desde a década basicamente desde a década de 60, que já existiam planos de saúde no Brasil, né? Na época, a Unimed Campo Grande, por exemplo, é de 73, mas a primeira Unimed, que é a Unimed Santos, é de 1967, já existia a Golden Cross, e a Agência Nacional de Saúde foi surgir no ano de 2000. Ela é da Lei 9656, que é de 98, não é isso? E só foi a agência mesmo foi criada no ano 2000, né? 99, a lei. Então, isso aí. E vem a Agência Nacional criando uma série de regras, colocando uma série de resoluções normativas que, logicamente, chocou todo o sistema de saúde suplementar, e, em especial, as cooperativas, porque as gestões de cooperativas até então achavam que eram isentas de tributos. Mas muitos dos tributos que as demais operadoras de plano de saúde eram obrigadas a recolher. As cooperativas tinham uma leitura jurídica por aspectos de assessoria jurídica, e isso foi criando um passivo enorme. E, em 2006, quando, então, eu e Ricardo estávamos sinalizando, o Ricardo, na época, já era gestor da CACEMES, né, cara? A CACEMES tinha pouco tempo também, tinha deixado de ser Previsul para se transformar em CACEMES, e vinha aí um processo eleitoral extremamente polarizado. E aí nós causamos um problemaço na classe cooperada, porque nós sentamos para conversar e falamos, em vez da gente entrar nessa polarização, por que a gente não senta, faz uma dobradinha para ver se a gente arruma esse estrago que está aí? Nossa, nós conseguimos unanimidade, fomos odiados pelos dois lados, porque onde já se viu vocês dois, você é do nosso lado, o que você está conversando com ele? E a mesma coisa o pessoal do lado dele, cobrando ele, por que ele estava conversando comigo? E a gente resolveu, bom, se somos nós dois que temos, somos nós dois que resolver, nós já resolvemos, nós vamos seguir adiante. E assim foi, até bem perto da eleição, quando o Ricardo me procurou, depois falou, Maurício, eu vou precisar descer, porque tem um projeto na CACEMES e eu vou lamentar de não estar junto com você, mas você tem todo o meu apoio. E eu falei, não, eu entendo, mas você precisa recomendar uma pessoa para te substituir, para ficar claro para todo mundo que a nossa parceria continua. E ele, então, indica a Sarita, que é sócia dele,
e que se tornou uma grande aliada minha durante esses 15 anos que se seguiram, tanto é que ela veio a ser presidente da Unimed Campo Grande também por 2 mandatos, e hoje exerce um cargo de diretoria lá na Unimed Nacional, que é a maior operadora do sistema Unimed, com mais de 1.400.000, acho que 1.600.000 clientes. Pois bem, então essa foi uma das passagens que ocorreu, e aqui eu abro um parênteses para dizer um fato que eu acho que é muito relevante para quem vai fazer gestão, em saúde, que é conhecimentos de contabilidade. É fundamental os conhecimentos de contabilidade, porque esse foi o grande desafio que eu, como gestor da Unimed Campo Grande, enfrentei, e a minha passagem, já que o Ricardo citou, antes de postular a direção da Unimed Campo Grande, foi ser presidente de uma cooperativa de crédito. Na época era uma cooperativa de crédito apenas de médicos, hoje ela é uma cooperativa aberta, hoje ela se chama Sicoob Unic, mas ela se chamava Unicred, que era o sistema cooperativo de crédito que surgiu dentro do sistema Unimed. Depois, logicamente, percebeu-se que o número de médicos no Brasil não seria suficiente para fazer o negócio crescer, né? O ganho em escala em qualquer negócio é fundamental, por isso ela abriu, passou a ser uma cooperativa de profissionais de saúde, e depois uma cooperativa completamente aberta para todas as profissões. E, ao entrar numa cooperativa de crédito, eu percebi nitidamente que eu precisava entender de 2 coisas: contabilidade e matemática financeira, porque como é que eu poderia fazer gestão de crédito sem esses conhecimentos? E foi lá, nessa época, em 2002, que nós realizamos o primeiro MBA de gestão em cooperativas. Eu fiz parte desse primeiro grupo, e ali, então, eu plantei essa semente, porque até então eu só me considerava um cirurgião. Aliás, eu continuo me considerando um cirurgião. Essa roupa aqui, essa postura aqui, não me deixa, vocês não sabem como eu me constranjo aqui na frente de vocês. Se eu tivesse de roupa de centro cirúrgico, certamente eu estaria muito à vontade. É lá no centro cirúrgico que a gente se diverte, né, Daniel? Mas eu vi a necessidade de que havia necessidade de eu me formar e adquirir ferramentas de gestão para que eu pudesse conduzir a cooperativa de crédito dos médicos. Afinal, as economias dos médicos de Campo Grande estavam todos debaixo da minha assinatura e eu não podia decepcioná-los. E ali, naquela oportunidade, foi a minha escola em contabilidade. Por quê? Porque quando eu chego na Unimed em 2007, eu encontro uma cooperativa que tinha um passivo oculto, ou seja, passivo oculto é aquele passivo que a empresa não reconhece no seu balanço. Querem um exemplo atual disso? Lojas Americanas. De repente, o que era uma gigante do mercado consumidor brasileiro se tornou um problemaço econômico, né? Quebrou literalmente porque o novo gestor, ao assumir, identificou que havia um passivo oculto e denunciou, falou: estou saindo, eu não vou colocar meu nome nessa brincadeira, porque esse passivo oculto precisa ser reconhecido. E à medida que ele anunciou o passivo oculto, pronto, foi a gota d'água, e o resto a mídia está dizendo. E naquela época, a Unimed Campo Grande também tinha um passivo oculto. E não era a Unimed Campo Grande, era o sistema Unimed como um todo. E aí eu pego um gancho no que o professor Pedro Chaves falou, que já é um desafio que eu estou enfrentando, e pelo motivo pelo qual eu fico muito feliz de estar num curso de gestão em saúde, porque a realidade da maioria dos hospitais
filantrópicos beneficentes que prestam serviço ao Estado de Mato Grosso do Sul, às prefeituras municipais do Estado do Mato Grosso do Sul, são entidades filantrópicas com um passivo enorme. Enorme. Tem entidade que eu estou contratando, a Secretaria Estadual de Saúde está contratando auditoria independente para tentar identificar o tamanho do passivo, porque o descontrole de gestão é tamanho que não é possível sequer calcular o passivo. Então, vai ter que ser anunciado na mídia, né, na imprensa, ó, quem tem conta para receber aqui desse hospital, compareça, porque nós estamos fazendo auditoria do passivo. E isso é gravíssimo, é tão grave que, numa última audiência no Ministério Público, a promotora estava me pressionando a aumentar o repasse de recursos para aquela unidade, que é, infelizmente, a única unidade hospitalar, assistencial, daquele município que não é pequeno. Se aquele hospital não funciona, o paciente não tem outra alternativa a não ser transportado. Ou seja, claro que eu sou sensível à situação, a essa necessidade. Não é um município pequeno, tem mais de 100 mil habitantes naquela região. Ocorre o seguinte, eu falei para ela, promotora, o que a senhora precisa compreender é que é o seguinte, eu vou aumentar o repasse, mas quem morde o dinheiro não é o paciente, é o passivo. O passivo consome mais de 30% das receitas da entidade, da instituição. É só você depositar o dinheiro na conta que tem uma ação judicial que vai lá e retira o dinheiro da assistência. Então, eu falei para ela, a senhora precisa compreender isso, porque, infelizmente, muitos dos profissionais da área jurídica desconhecem esses argumentos de gestão. E eu só convenci ela de que a saída não era aumentar o repasse, porque o agente interventor, que a prefeitura havia feito intervenção na unidade hospitalar, ele falou assim, doutor, ele está coberto de razão. É isso mesmo que acontece. E vou dizer mais, ele vai aumentar isso esse mês, daqui a 3 meses eu já sei que o passivo vai aumentar, eu vou ter que voltar aqui para pedir mais repasse. E aí eu falei para ela, promotora, a senhora está compreendendo que nós estamos enxugando gelo? Que não adianta o Estado continuar repassando recurso para assistência que está indo para contas que não foram pagas no passado. Então, o que o senhor chamou a atenção, infelizmente, é a realidade da maioria, e não são poucas, entidades filantrópicas e beneficentes que hoje são responsáveis pelas unidades de saúde de boa parte dos municípios do nosso estado. E a realidade estrutural que eu estou encontrando é de dar dó. É de dar dó. Estive lá em Dourados, fui visitar o Hospital da Vida de Dourados e fiquei impressionado com a estrutura depreciada com a qual nós estamos assistindo as pessoas. E, por isso, a minha grande satisfação de estar aqui hoje, dando essa aula inaugural, dizendo a vocês, existe muito mercado a ser conquistado por profissionais que, com formação de gestão em saúde, terão muito a colaborar com o Estado, com a saúde suplementar, para que a gente modifique o cenário da saúde no Mato Grosso do Sul. Eu tenho dito, por onde eu vou, quando eu vejo a situação muito comprometida, eu sempre faço um desafio, sabe, professor Pedro? Eu chego para eles e falo assim, vem cá, para você, qual é o melhor hospital do Brasil? Onde você vai se tratar? Especialmente eu pego o prefeito, os vereadores, né? Onde você vai se tratar se você tiver um problema sério de saúde? Fala, eu queria ir para o Einstein.
Aí eu falo, eu sou Einstein. Aí eu falo para eles assim, o Einstein é o hospital que a sociedade judaica paulistana quer para eles. É lá que eles querem se tratar. Eles construíram aquele hospital para eles zelam por aquele hospital e ainda vendem serviço para nós. Aí eu falo assim, e a sociedade aqui da sua cidade? Porque às vezes não vai dar tempo de você chegar lá no Einstein. Você vai precisar passar pelo teu hospital aqui da tua cidade. Qual que é a contribuição que você está dando para a cidade onde você escolheu viver, onde mora seu pai, sua mãe, seus filhos, que podem sofrer um acidente e talvez não dê para transferir de imediato. Então, eu estou sempre provocando eles de que essa responsabilidade, eles gostam muito de procurar o secretário estadual de saúde para pedir recurso. Eu falo assim, olha, primeiro, não há recurso para tudo, nem para todo mundo. O recurso que há, se não for bem gerido, se houver muito desperdício, certamente vai faltar muito mais do que a gente percebe por aí. Então, a minha introdução, basicamente, é dizer isso. A escola GOV do governo do Estado, né, vocês sabem que a Secretaria Estadual de Saúde tem uma escola, que é a Escola de Saúde Pública, mas ela não tem autonomia para lançar cursos de gestão, ela só pode lançar curso de saúde. E aí, então, nós fomos atrás da Escola GOV, e a Escola GOV já está fazendo seleção de docentes, já aproveito para anunciar para os docentes que aqui estão presentes, estão fazendo o processo seletivo de docentes, porque o Estado vai realizar também a primeira pós-graduação em saúde, exatamente para ver se a gente melhora, porque quando eu estive no Hospital da Vida, eu falei assim, eu quero falar com o gestor hospitalar aqui desta unidade. E não havia nenhum gestor hospitalar no hospital referência da segunda macro-região do estado do Mato Grosso do Sul, que deve drenar cerca de 1 milhão de habitantes do nosso estado, todo o Cone Sul. Não há nenhum gestor hospitalar, nenhum profissional. Então, não tem cabimento uma situação como essa, e o passivo lá é enorme também, infelizmente. Eu acho que falar sobre saúde sem a gente pincelar minimamente qual é o cenário econômico, né? Ricardo, na fala dele, abordou, nós vivemos realmente na saúde, os últimos 3 anos foi trash. Eu era presidente da Unimed, Ricardo, presidente da CACEMES, e recentemente, na posse dele, eu falei lá na posse, em nome, representando o governador Eduardo Riedel, que só quem viveu a pandemia, né, Dorinha, como gestor, como líder de instituição de saúde, sabe a dor que nós passamos para dar conta do recado. Não foi fácil e nós nunca esqueceremos. Eu me emociono, porque eu me lembro que no dia 31, julho tem 31? 31 de julho de 2020, eu praticamente não dormi, porque nós chegamos à meia-noite do dia 31 de julho, com as 3 unidades de terapia intensiva do Hospital da Unimed completamente lotadas. Quando nós inauguramos o hospital, das 3 unidades, a gente inaugurou uma. Vejam o que é a gestão. Nós sabíamos que não adiantava inaugurar 2, inaugurar 3, você ia ficar com leitos ociosos. Aliás, realidade da grande maioria dos hospitais do interior do estado. Enquanto o regional tem 110, 115% de ocupação, não é, meninas? Pacientes da maca tem hospitais do interior do estado com 20% de ocupação. Alguém aqui, ao final desse curso, se conseguir me provar que uma unidade hospitalar é capaz de se sustentar com 20% de ocupação, eu vou querer aprender isso, como é que faz isso, porque não tem cabimento.
Unidade hospitalar é uma unidade de alto custo, né? Você tem um CAPEX elevadíssimo investido ali, que se deteriora, se deprecia muito rapidamente. Para ficar ocioso, esse é uma das reflexões que eu estou chamando a atenção do nosso governador. Porque nesse projeto de interiorização, de regionalização da medicina, a gente compreende que o cidadão lá de Sonora, que mora a 400 quilômetros de Campo Grande, é um sofrimento, muitas vezes, ele buscar assistência em Campo Grande. Mas também não dá para compreender uma unidade hospitalar lá de 50 leitos com 10 pacientes internados. Uma vez que você fez um grande investimento, né, para ter uma unidade hospitalar que é subutilizada. Enquanto isso, quando o paciente entra numa ambulância lá e vem para o hospital regional, ele chega aqui e fica numa maca do corredor. E o recurso que eu investi lá em Sonora está lá, depreciando, ocioso. Então, nós precisamos rever o que é essa estratégia de regionalização. E aí entram as ferramentas do século XXI. Nós precisamos trabalhar os aspectos envolvendo telemedicina, telesaúde, inteligência artificial, porque é possível levar saúde para essas regiões longínquas, para esses vazios assistenciais, mas tem que ter uma estratégia diferente do que seja simplesmente inaugurar mais hospitais em cidades que não têm sequer população que justifique aquela edificação. O cenário econômico está aí, todo mundo tem acompanhado, né? Já foi mais desanimador. Aí, quando a gente se anima, vem uma notícia de que não é tão para ficar tão animado assim. Mas, gente, ninguém pode dizer que o brasileiro não esteja acostumado com isso. Eu fico imaginando o europeu, o japonês, deve tendo que viver num país com uma situação como a nossa. Mas a grande verdade é que, principalmente no ano passado, as operadoras de plano de saúde tiveram um prejuízo operacional enorme. E a derrocada só não foi maior porque a taxa de juros de quem tinha capital no mercado financeiro salvou o resultado. Não foi isso, conselheiro fiscal? Conselheiro fiscal da Unimed Campo Grande. Ou seja, então, muitas vezes você tem que administrar a instituição da qual você é o gestor, com essas duas observações. Ou seja, o ideal, em qualquer lugar do mundo, é que a sua unidade de gestão ela tenha resultado operacional. O custo tem que estar dentro do ticket. Você não pode estar trabalhando com nenhum produto que você produz cujo custo final é maior do ticket que você vende. É natural que você vai quebrar. Em pouco tempo, você vai consumir sua gordura e você vai quebrar. Mas na operadora de plano de saúde, muitas vezes, por conta das necessidades, das exigências que o mercado, a Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora, nos obriga a ter reservas, essas reservas estão onde? Aplicadas no mercado financeiro. Então, você acaba tendo um resultado financeiro que cobre o teu resultado operacional. Mas isso não pode ser a perder de vista, por isso o gestor tem que estar sempre muito atento no resultado operacional. E aí eu abro um parênteses, porque eu não vou falar muito sobre isso, porque isso está na mídia, todo mundo sabe, que é a chamada tal sinistralidade, que nada mais é do que o custo que a operadora tem em dar assistência diante da receita que ela tem com a venda do produto, que é o plano de saúde. E a sinistralidade do ano de 2022 foi inigualável desde a fundação da Agência Nacional de Saúde, desde a criação da Agência Nacional de Saúde. Nunca o setor
da saúde suplementar havia tido um resultado tão negativo como ele teve em 2022, e os motivos são variados. Mas eu vou citar aqui alguns, porque desde 2006, acompanhando o setor, eu posso dizer, uns nós sabíamos, ou seja, havia muito procedimento diagnóstico e terapêutico represado na época da pandemia, né? Os pacientes ficaram com medo de ir às clínicas de diagnóstico, de tratamento, realizar procedimentos, ficar na recepção, todo mundo estava com paura de sair de casa, de chegar numa recepção e sentar como todos vocês estão aqui, e de realizar procedimentos. Não fizeram por um, não fizeram por dois, no terceiro ano, vacinado, pandemia acabando, eles foram aos exames. Então, foi a explosão da demanda ambulatorial. Se, por um lado, no ano de 2020 e 2021, os custos com a hospitalização subiram sobremaneira, a redução do custo ambulatorial cobriu o custo hospitalar. Mas em 2022, não. O custo hospitalar não baixou, porque o ambulatorial subiu e a necessidade de realizar os procedimentos cirúrgicos que haviam sido represados ocupou o espaço que a Covid havia liberado. Você foi dando alta para os pacientes Covid, alguns, inclusive, se cronificaram e foram exigindo novos procedimentos, mas veio todo, então, o represamento dos procedimentos seletivos que ficaram represados durante 2021 e 2022. Outro aspecto que foi relevante, sobremaneira, foi o surgimento da epidemia dos transtornos do espectro autista e destas terapias seriadas, muitas delas muito discutíveis do ponto de vista do embasamento científico, né, de qual a dose necessária, ideal, para que uma criança possa se reabilitar, tendo ela um transtorno qualquer. Ninguém discute que, se a criança tem algum transtorno e você podendo realizar uma terapia que vá fazer com que a qualidade de vida dela melhore, isso é papel preponderante, fundamental do serviço de saúde. É devido, sim, a essa assistência. Mas o problema é quando você não tem nada que regule. Então, nós tivemos a oportunidade de identificar terapias que a gente descobria que a terapia existia assim da noite para o dia. Verdadeiras franquias de terapia surgindo em todo lugar, terapias de 8 horas diárias. Mas que hora que essa criança brinca? Então, foi esse exagero das terapias também que causou, em algumas operadoras, um aumento da sinistralidade de 6, 7 pontos percentuais na sinistralidade, atingindo, inclusive, valores semelhantes à oncologia, que sempre foi um desafio de qualquer gestor de operadora de plano de saúde, porque a oncologia incorpora novas drogas a todo ano, drogas caras. E um detalhe é que as crianças, quando as operadoras fazem o cálculo atuarial, quando você vê lá o plano, né, a projeção de preços por idade, as crianças eram o valor, o ticket mais barato. Agora, com o custo atuarial das terapias especializadas, certamente uma criança, para entrar no plano de saúde, vai estar pagando a mesma coisa do que uma pessoa de 50, 60 anos de idade, tamanho o impacto que essas terapias trouxeram na sinistralidade. Eu acho que, fundamentalmente, são esses os grandes desafios, sem falar na judicialização. Isso nós convivemos
desde o princípio, com a questão do rol, veio mais recentemente essa discussão se era taxativo, se não era taxativo, mas isso nós vamos continuar discutindo. E o que eu achei mais engraçado, Kleber, é que o dia que o judiciário virou e falou assim, não, ó, o rol é taxativo, né? Teve a decisão do judiciário. Daqui para frente, o rol é taxativo. Ou seja, o judiciário foi e deu um passo para trás e falou, ó, não quero mais participar dessa discussão. Aí o Congresso foi lá e mudou a lei e trouxe o judiciário para a baila novamente. Exatamente no momento em que o próprio Congresso estava dizendo que o judiciário intervia demais na vida do Brasil. O Brasil não é para amadores. Nós temos uma expectativa de melhora do PIB ainda até esse final de ano, começando o ano que vem com um PIB melhor, decaindo ao longo do ano, mas como todo mundo sabe, são projeções econômicas, né? Isso é igual o comentarista de futebol, né? Tem pouca chance de acertar. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma boa notícia, né? Se o PIB do Brasil cresceu 128% nesse período, o Mato Grosso do Sul cresceu 210%. Então, o nosso estado, sem dúvida alguma, é um estado que, quando comparado ao restante da nação, são notícias alvissareiras, né? Para a nossa praça. E eu acho que todo mundo aqui está vendo o desenvolvimento do Estado, está percebendo o desenvolvimento do Estado, e talvez não esteja percebendo o desafio que nós temos para quem é gestor de saúde, o que vem pela frente. E aí vem uma segunda conversa que eu queria contar para vocês aqui em off. Se vocês contarem isso lá fora, eu vou dizer que vocês estão mentindo. Se estiver sendo gravado, desliga. Mas eu era presidente da Unimed Campo Grande até março de 2022. Em março de 2022, houve a eleição, nós elegemos um novo conselho de administração, um novo presidente. Mas a gente havia mudado a governança da Unimed Campo Grande, porque havia um vício de governança, algo que eu também chamo sempre a atenção de vocês, que a gente precisa estar muito atento a isso. Foram 48 anos de Unimed Campo Grande assim, agora não é mais assim. Ou seja, os cooperados elegem um conselho de administração que agora ditam apenas as estratégias para onde a empresa vai. A gestão executiva, ela é profissionalizada, ela é contratada. Porque antes, se o presidente eleito estava indo mal, você tinha que esperar o mandato terminar. Agora não trouxe resultado, dá licença, vou atrás de outro no mercado. E o profissional que hoje é o gestor, superintendente, CEO da Unimed Campo Grande, é um profissional de mercado. Mas como mudou da noite para o dia, né? Houve a eleição e nós ainda íamos ao mercado em busca de um novo superintendente, o presidente eleito pediu para eu permanecer no cargo de superintendente. A princípio era por um trimestre, até a empresa de headhunter encontrar um profissional. Esses 3 meses foram até dezembro de 2022, e eu nunca pastei tanto na minha vida, porque eu era presidente, mas eu tinha 6 diretores para dividir a gestão comigo. Como superintendente, eram só 3 diretores, então o acúmulo de tarefas de trabalho foi enorme, e eu vivi uma das épocas mais dramáticas da minha vida profissional, que foi fazer a gestão da Unimed Campo Grande apenas com mais 2 profissionais. Chegou em dezembro, em novembro, o novo CEO já estava contratado, eu soltei fogos, só que ele falou, mas deixa eu tirar umas férias antes de eu assumir esse cargo. Aí eu tive que ficar mais dezembro, mas em dezembro, véspera, estava lá na meados de dezembro, eu já estava programando, Dorinha, minhas férias na Bahia. Estava planejando, falei assim, vou para o Paraíso, nós vamos para Trancoso, lá para o sul da Bahia. Estava sonhando com as férias da Bahia, toca o meu telefone,
era um tal de Ricardo Ayashi. Aí eu falo, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo. Onde você está? Eu estava numa reunião da Federação das Unimedes, lá em São Paulo. Eu falei, você está aí? Quando é que você volta? Eu falei, amanhã. Eu falei, o que foi? Precisando ter uma conversa. Ué, fala, rapaz. Não, mas precisa ser pessoalmente. Tem uma pessoa querendo conversar com você. Era o emissário da desgraça da minha vida. Eu estava no inferno, eu imaginando o paraíso, e eu consegui descobrir, depois da conversa com o Ricardo, que existe o inferno -3. Eu consegui. Que foi o convite para assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, eu estava dizendo, o que eu falei para ele aqui em cima, que ele ficou me elogiando, eu falei, eu vou contar tudo, que você que é o responsável. Eu sabia que o governo do estado de Mato Grosso do Sul apresentava sinais de liquidez que não havia nos últimos anos. Ou seja, você assumir um cargo sabendo que você está numa instituição que é líquida, te deixa mais animado, porque a saúde é um baita de um desafio. Sem dinheiro, aí não dá, né, gente? Então, eu falei, bom, pelo menos eu acho que tem dinheiro, vamos encarar. Mas meu maior desafio era perguntar para o governador aonde ele queria chegar. Porque eu sabia que os nossos indicadores, eu já tinha, inclusive no final do ano passado, feito uma apresentação semelhante a essa, eu sabia que nós estávamos apresentando valores econômicos do estado do Mato Grosso do Sul razoáveis. Aqui vocês veem, por exemplo, o número de beneficiários do estado de Mato Grosso do Sul. Esses dados aqui eu trouxe lá da Unimed, né, em verde escuro, são todas as Unimedes no Mato Grosso do Sul. Hoje estamos com 256 mil clientes. Aqui na concorrência, leia-se, a Cacemes é a grande concorrente do sistema Unimed. É uma concorrência saudável, porque vocês vão entender isso logo à frente, né? Porque, na verdade, são nichos em que não adianta a Unimed participar, porque a Cacemes é a operadora dos servidores do estado do Mato Grosso do Sul. E é bom que haja isso, porque nós enfrentamos, e o Ricardo sabe disso, quantas vezes a gente trocou figurinha, certos grupos econômicos, envolvendo, inclusive, os nossos colegas médicos, professor, de vez em quando coloca a faca no jugular. E aí, você tendo uma outra operadora para trocar figurinha, a gente muitas vezes enfrentou esses grupos conjuntamente. Se não tivesse Cacemes e Unimed, ou se fosse apenas uma, certamente estaria mais sujeito aos predadores, né? Então, o total são de 648 mil vidas. Essa aqui mostra, nos últimos anos, né? Veja vocês como as filantrópicas perderam o terreno. Então, deixa eu ver que a Santa Casas e outras filantrópicas acabaram perdendo vidas, porque o problema econômico é sentido. O beneficiário percebe quando a operadora de plano de saúde dele está com graves problemas econômicos. E a Unimed Rio é um exemplo disso. É a campeã de reclamações da Agência Nacional de Saúde, é a Unimed Rio. Mas vejam vocês que quem cresceu mesmo foi a medicina de grupo, né? Foi a medicina de grupo que vem crescendo, o sistema cooperativo em verde, você vê que ele está mantido, a autogestão aqui, mas isso aqui é Brasil, porque quando você traz a realidade para o Mato Grosso do Sul, veja que a autogestão está mantida. Aqui, ó, há um crescimento, a Cacemes tem um crescimento aqui, isso aqui basicamente é a Cacemes, mas ela conseguiu, tanto o cooperativismo também, mas olha o crescimento da medicina de grupo. E aí entra aquele detalhe, e aí, como médico cooperativista, não posso deixar de defender esse interesse. No cooperativismo, o resultado, ou seja, o spread da relação custo-receita,
fica com os sócios da cooperativa. Na medicina do grupo, fica com o acionista, que não necessariamente, inclusive, é brasileiro. Vejam vocês que a cobertura da saúde suplementar no estado do Mato Grosso do Sul é de apenas 23%. Então, há muito mercado para crescer. Se você compara o Mato Grosso do Sul com outras unidades da federação, vocês vão ver que tem unidades da federação que chegam a 50% de pessoas com planos de saúde privado. O que, por um lado, é bom para o SUS, porque alivia o SUS. Por outro lado, é bom para as operadoras, que aumentam o mercado, e aí você dilui o risco da sua carteira. Então, há uma ótima notícia aqui, demonstrando que a saúde suplementar tem mercado para crescer. A notícia ruim é que agora eu estou do outro lado, eu sou gestor do SUS e eu vou brigar para vocês não ganharem mais mercado, porque não há dúvida disso. As pessoas buscam planos de saúde porque o SUS não oferece o acesso que elas esperam, que elas desejam. E foi isso que eu falei para o Bueno. Quando ele esteve lá me visitando, eu falei para ele, Bueno, eu só vou sossegar o dia que as pessoas tiverem acesso àquilo que é direito delas. É lógico que eu vou morrer, né, sem sossego, porque nós estamos muito longe de atingir isso no SUS. Mas, enquanto gestor do SUS, é isso que eu falo com essas meninas lá no regional. Nós temos a obrigação de fazer das tripas coração para que o Sistema Único de Saúde possa oferecer uma saúde de qualidade para o beneficiário. E se a gente conseguir reduzir o desperdício, é possível melhorar, sim, e muito essa realidade. Essa divisão aqui também é uma divisão do Sistema Unimed. Mas ele coincide com a divisão que o próprio Estado faz das 5 macro-regiões. Nós somos 5 cooperativas Unimed, mas uma não é operadora, que é a Aquidauana. Tá? Então, a área de Aquidauana está aqui junto com a área da Unimed Campo Grande. E falta, se esse aqui fosse o mapa do Estado, a macro-região norte, que é comandada por Coxim. Mas, basicamente, são as mesmas macro-regiões. E aí, aqui na lateral, vocês veem a taxa de cobertura, o market share do sistema Unimed e, eventualmente, da concorrência. Aqui em Corumbá, praticamente a Cacemes, não existe a Apvida. Aqui em Dourados, a Apvida é muito forte por conta do amplo número de usinas dessa região. Né? Aqui na Unimed Três Lagoas, a Apvida acaba de perder 15 mil vidas para o sistema Unimed, que era da Eldorado, que era a Unimed, foi para a Apvida e agora voltou para o sistema Unimed. E na região de Campo Grande, o market share da Unimed é o maior por conta da Unimed Campo Grande, então aí faz essa diferença. Acho que é fundamental que a gente lembre sempre que o mercado ele está dividido em planos individuais, planos empresariais e planos coletivos por adesão. E aí vale sempre chamar a atenção de vocês, porque tanto no Brasil, né, isso aqui é saúde suplementar como um todo, como no Mato Grosso do Sul, vou voltar aqui, percebam vocês que o plano coletivo por adesão está menor, o plano empresarial está maior e o plano individual também está diminuindo. Aqui é a mesma coisa. Ó, diminuiu, aumentou. Ou seja, o mercado de saúde suplementar não está mais na mão do indivíduo. Ou seja, não é mais o indivíduo que decide o plano que ele deseja, que ele gostaria. É o patrão. E isso faz toda a diferença. É só apertar aqui? Toda a diferença, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo,
nós temos aqui o senhor Milton Friedman, falecido Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia pela Universidade de Chicago, universidade do nosso posto Ipiranga, a mesma universidade do Paulo Guedes, foi Prêmio Nobel na década de 70, e nessa entrevista ele aborda um assunto que está relacionado com a educação nos Estados Unidos, mas que eu gosto demais porque ela tem tudo a ver com o mercado de saúde suplementar e para o mercado de saúde como um todo. E eu já apresentei esse vídeo em outras palestras que eu dei. Acho que seria legal se a gente apagasse a luz para as pessoas poderem ler. Beleza, pode soltar. Well, you know, you can spend your own money on yourself. And when you spend your own money on yourself, you're very careful of what you spend it on, and you make sure that you get the most for your dollar. You can spend your own money on somebody else. You give gifts to other people. You take people out to dinner. And when you spend your own money on somebody else, you're very careful that you don't spend too much. You try to keep down the amount you spend. But you don't worry very much about what the other fellow's getting from it. You don't pay anything like as much attention to the gifts you buy for other people as to the things you buy for yourself. Or you can spend somebody else's money, as when you're spending the government's money. I say the government's money, the taxpayers' money, which the government has control over. Now you're spending somebody else's money. Let's say you're spending your boss's money. You're out to lunch on an expense account, but you're spending it on yourself. You're very careful that you get good things for your money. You try to have a good lunch and pick the right things, but you're not very much worried about whether you get the cheapest. Spend all you want. Spend all you want. You'll be careless. Now, what happens when you spend somebody else's money on somebody else? You're a distributor of welfare funds. Well, you're interested in making your own life as good as you can, and most people have humane instincts and want to do the best they can, but you're not going to be anything like as careful in spending somebody else's money on somebody else. So there are 4 ways in which you can spend money. And we have in our book, Free to Choose, a little box which shows this. On one side of that box is your money, somebody else's money. On the other side of that top part of that box are 2 columns, on yourself or on somebody else. And that corner box where you spend money on yourself is when you really get your money's worth. And the rest, the worst of all, is the right-hand box, when you spend somebody else's money on somebody else. And that explains the schools today. That explains the schools today. You're right. All so-called public schools, government schools, people are spending somebody else's money on somebody else. The teacher isn't spending his own money on the children. He's spending the taxpayers' money on the children. And that goes throughout the system, absolutely. E aí eu volto, então, para a questão do assunto que nós estávamos falando, da tipo de contratação de plano. Né? Nós temos contratações de planos que são... Perdão. Tanto a abrangência geográfica, né? Planos municipais, nacionais, grupo de estado, estadual, mas fundamentalmente a questão é do tipo de contratação de plano e a segmentação deles, a maioria deles com hospitalar, obstetrícia e ambulatorial. Ou seja, os conceitos que o Friedman coloca ali é algo que eu acho que todo gestor deve ter na cabeça. Nós estamos, enquanto gestores dos recursos das pessoas, fazendo qual utilização desse recurso, né? Então, eu não tenho dúvida que o futuro estará reservado e as pessoas estarão muito atentas a isso. Sejam os empresários, sejam ainda aqueles que poderão pagar o seu próprio plano de saúde, o que é que vocês estão fazendo com os meus recursos. E lá na CACEMES, quando
o Ricardo me convidou para a posse dele, eu fiz questão de chamar a atenção de todos os servidores que lá estavam presentes, que a tarefa, né, a obrigação de fazer com que a CACEMES continue crescendo, evoluindo, não é só da gestão, não é só do gestor, do presidente da sua diretoria, são de todos. Todos são responsáveis pela utilização dos recursos, né? E a gente, infelizmente, percebe isso, né? Que as pessoas... Eu falo isso como médico, né? O paciente vai no meu consultório, eu falo assim, mas você não trouxe o exame? Ai, doutor, esqueci. Pede outro aí, eu faço de novo. Não, você volta aqui e traz o seu exame. Não, mas ele tem 3 meses. Para mim não importa, o exame de 3 meses ainda serve para mim, não faz diferença. Então, ou seja, as pessoas não compreendem que a atitude delas está contribuindo para que a saúde fique mais cara, para que a gente tenha maiores dificuldades de melhorar remuneração. E hoje, na hora que o cerimonial falou da minha atividade, eu faço parte do Conselho Federal de Medicina, da Comissão de Saúde Suplementar. Eu saí da reunião sem falar nada, porque os nossos colegas eles estão no século passado. Eles ainda acham que eles vão chegar, vão fazer um evento com a Agência Nacional de Saúde e vão mostrar que as operadoras tiveram lucro nesses anos todos e que os médicos não têm reajuste. Ora, é mercado, gente. É o mercado que vai fazer. Eles querem indexar, não, que o médico tem um reajuste. Não, o médico precisa entrar perceber que ele é um partícipe fundamental na racionalização do custo. Impressionante como as nossas... Está gravando, mano. Impressionante como a nossa classe ainda não saiu... não parou para perceber da necessidade de você se envolver diretamente no negócio, né? Lógico, vai sentar. E o pior, a maioria dos médicos hoje trabalham com as operadoras de plano de saúde como pessoa jurídica. Ele também é uma empresa. E ele acha ruim que a empresa para a qual ele trabalha tenha lucro. Ué, se ela não tiver lucro, ele também não vai ter. Ela tem que crescer para ele continuar crescendo. Estou errado, professor? Agora eu ganhei moral. Esse slide está... Eu estou achando ele borrado, mas é apenas um monitor de mercado aqui do Mato Grosso do Sul, mostrando aí mais descritivamente, né, a maior operadora do estado é a CACEMES, com 200 mil clientes, em segundo a Unimed Campo Grande com 130, e a Apvida já tem 100 mil clientes, e o Ricardo me deu assoviou aqui enquanto a gente estava, de que eles estão repensando a operação deles. Podemos dizer assim? Podemos dizer assim, porque, na verdade, o que aconteceu? A Apvida, ela era uma operadora de muito sucesso no Nordeste, onde ela praticava um ticket muito baixo, mas eles dominavam a região do ponto de vista operacional. Quando eles resolvem comprar carteiras aqui na região centro-sul do Brasil e fazem, inclusive, a parceria com a Notre Dame, aí eles encontram uma realidade diferente, né? O cidadão, o beneficiário não é o mesmo, o mercado não é o mesmo, e aí eles trombaram de frente com uma situação onde a sinistralidade deles, que eram invejáveis 70%, quando muito, se tornou 80%, 90%, e aí, logicamente, eles amargaram prejuízo e no mercado de ações, eles viram as ações deles despencarem algo em torno de 70%, se eu não me engano. O que eu, particularmente, estou vivendo na Secretaria Estadual de Saúde, agora saindo um pouquinho do mercado de saúde suplementar e tentando convencer agora a sociedade sul-mato-grossense de que nós temos uma tarefa todos juntos para melhorar a nossa saúde. Infelizmente,
o que eu encontrei na Secretaria de Saúde quando o governador fui conversar com o Ricardo, aquele dia, que ficará inesquecível, para nós dois, fui lá e o Ricardo é testemunha. Eu perguntei para o governador, mas o senhor está me convidando por quê? Eu não tenho nenhuma motivação partidária, política, eu não tenho, não sou filiado a nenhum partido, não postulei, não pedi, não liguei para o Ricardo perguntando para ele se ele tinha uma vaguinha, que eu ia ficar desempregado em janeiro, se ele tinha uma vaguinha para mim. Ele falou, não, eu queria que você nos ajudasse a trazer para dentro da Secretaria de Saúde do Estado um pouco dos argumentos que vocês utilizam na saúde privada. Essa que era o meu desejo. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que o que o senhor deseja, eu até consigo compreender, mas lá na Unimed Campo Grande, nós levamos uns 10, 12 anos para construir a informação. Porque sem informação, gente, você não toma decisão adequadamente. E aí eu perguntei para ele, tem certeza que lá tem a informação? Ele falou, isso você vai descobrir quando você chegar lá. Aí eu quero chamar a atenção o seguinte, para todos nós, saúde está totalmente relacionado com o crescimento econômico. Não haverá o crescimento econômico que nós mostramos lá atrás, que é a expectativa que todo mundo está vendo, se não houver saúde. Porque com boa saúde, menos doenças, o capital humano melhora, definitivamente melhora. Aumenta a produtividade, isso gera crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, e o ciclo está feito. E isso depende de políticas públicas. E essas políticas públicas, como eu disse, elas precisam ser uma parceria público-privada, que é o grande desejo desse governo, que a gente busque parcerias público-privadas para ações e decisões adotadas para enfrentar problemas, para melhorar a qualidade de vida, saúde e educação. Não existe saúde sem educação em saúde. Então, nós precisamos trabalhar esses aspectos e em diagnóstico de problema, análise de opções, escolha de alocação de recursos e avaliação dos resultados. Escolha de avaliação de recursos, eu não falei lá atrás sobre a questão do quanto de recursos que estão previstos para serem alocados em unidades hospitalares, em cidades que vai ficar com um hospital lindo para o dia da inauguração, professor Pedro. Mas no dia seguinte não vai ter o médico para dar o plantão. Muitos dos hospitais do interior estão com médicos, inclusive, sem CRM, né, com esses CRMs transitórios oriundos de cidades vizinhas nossas. E o que eu acho que é fundamental que a gente faça aqui uma divisão, e aí vem a nova planta do INSTED, onde nós estávamos conversando ali. Né? No século XX, semana passada, lançamos o programa de cirurgia eletiva do Estado do Mato Grosso do Sul. O que há 10 anos, quase praticamente 10 anos, estão sendo chamados de caravana. Né? Eu, particularmente, nunca entendi isso. Quer dizer, entendo por conta da necessidade. Da quantidade de pessoas na fila aguardando a oportunidade de fazer uma cirurgia eletiva. Mas vem cá, gente, no salão de cabeleireiro a gente até espera, né? Chegar lá e falar, gente, tem 3 na sua frente. Não, eu espero. Mas para operar, você chegar lá, o médico vai te operar. Eu falo assim, espera, tem 3 na sua frente. Não dá para imaginar a cirurgia sendo feita por atacado. Eu, como cirurgião, não consigo compreender isso. Mas, se a gente levar em consideração que a anestesia foi dos estertores do século XVIII. Foi no final do século XVIII que o gás hilariante foi identificado como anestésico e logo em seguida foi sendo utilizado o éter, mas a cirurgia mesmo passou a se desenvolver a partir do princípio do século XIX. Gente, tem 100 anos. Tem 100 anos que nós começamos a realizar cirurgias.
Porque antes, cirurgia, não passavam das amputações. Ópio, álcool e VUPT. Foi a partir do momento em que o homem controlou a dor que os cirurgiões ganharam importância. Depois, asepsia, antisepsia, antibióticos para que a gente pudesse entrar na cavidade abdominal, na cavidade torácica, na cavidade pélvica. 100 anos, gente, que nós estamos operando. E os avanços são do século XX, conhecido, inclusive, como o século dos cirurgiões, né? A oferta de ações em saúde e cuidados individuais é importante na situação da saúde. Mas essas condições socioeconômicas aqui também passaram a ter grande importância, porque surgiram as grandes metrópoles, surgiram o desemprego, a questão social, questão de moradia, e isso tudo está diretamente relacionado à saúde, que se a gente também não resolver, nós não vamos conseguir melhorar. E aí entram aspectos que são curiosíssimos. A Unimed Campo Grande entrou no mercado de Ribas do Rio Pardo por conta da construção da fábrica da Suzano. Uma cidade de 20 mil habitantes, da noite para o dia virou 35 mil habitantes. E a Unimed Campo Grande chegou porque a Suzano obrigou que as empresas contratadas para trabalhar no parque industrial tivessem plano de saúde, exatamente porque sabiam que Ribas do Rio Pardo não oferece nada de saúde. Agora que nós da Secretaria estamos lá trabalhando para correr contra o tempo. Por quê? Porque, infelizmente, o desenho da indústria veio sem combinar com educação, com assistência social, com saúde adequadamente. E agora a gente está preocupadíssimo, correndo atrás de inocência, porque veio aí outra fábrica do mesmo tamanho, com o mesmo desafio. E aí a Unimed Campo Grande falou assim, já sei, vamos lançar um plano lá, a empresa é de trabalhadores braçais, da construção civil, tem que ser um ticket baixo, senão a gente não vai conseguir comercializar. Vamos montar um modelo APS, de cuidados para atenção primária em saúde, médico da família, né? Obstetra, o ginecologista, o pediatra. Olha a inexperiência da estrutura. Vieram 10 mil homens para trabalhar, com 30, 40 anos de idade. O que o ginecologista ia fazer lá? A nossa sorte é que um dos médicos da Unimed que se ofereceu para trabalhar era um urologista. Nunca fez tanto diagnóstico de doença venérea como ele tinha feito lá. E agora, nas visitas que nós estamos fazendo lá, descobrimos que um dos graves problemas é tuberculose e hanseníase, porque eles estão morando em alojamentos e, mais grave, tem gente vindo da Amazônia e já temos registro de febre amarela e malária. Malária. Então, ou seja, é o tal do planejamento. É do planejamento, da informação, da construção da estratégia baseado na informação. Né? Vocês viram que eu comecei uma parte da palestra falando de mercado. E muitas vezes as iniciativas de mercado estão dissonantes das necessidades da população que você vai atender. E a gente precisa estar atento a isso se quiser se chamar de gestor em saúde. Recentemente, semana passada, a gente fez o primeiro evento, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Estado, novo presidente eleito, esteve presente, nos parabenizou, foi um evento pioneiro, várias unidades da federação vieram, porque é um desafio que eu tenho lançado diariamente na Secretaria Estadual de Saúde. Lembra que eu perguntei para o governador, mas lá nós temos informação? Lá nós temos dados. Muitos dados. Milhares de dados. Mas só ter o dado não constrói a informação. É a partir do dado
e você vai construir a informação e você vai, então, poder desenvolver conhecimento, e é essa a realidade que eu estou encontrando. Pouca sistematização, e aí o que eu vejo costumeiramente é que há desperdício de recurso, porque as iniciativas acabam sendo empíricas, intuitivas, e existem 60 softwares. Quando eu estava na Unimed, eu adoecia de saber que tinha 40 softwares na Unimed. Muitos nem conversam um com o outro. Cheguei na secretaria, eram 60. Por isso que eu falo, existe o inferno, e existe o inferno menos 3. Então, não desistam. Esse gráfico, eu acho que eu gostaria de resumir o meu recado para vocês. Falar em gestão em saúde envolve uma visão abrangente desse contexto demográfico, epidemiológico, político, regulatório legal, econômico, sociocultural, tecnológico e ecológico. Porque o lema do nosso governo é um governo inclusivo, digital, verde e sustentável. Muito bem. Governança, eu falei para vocês, é preciso ter governança. Então, da Secretaria Estadual de Saúde, hoje, o secretário, a secretária adjunta, chefe de gabinete, todos os superintendentes reúnem-se ordinariamente toda semana para discutir as iniciativas da secretaria. Segundo eles, uma novidade para alguns, inclusive, que têm 20 anos de carreira. Mas é isso, a informação precisa correr, né? Ela não pode estar descendo, as decisões não podem estar restritas ao gabinete do secretário. Elas precisam perpassar toda a secretaria para que as pessoas lá na ponta saibam exatamente o que é que nós estamos, por que nós estamos fazendo isso, aonde que nós queremos chegar. E o futuro, gente, está na transformação da era digital. Nós estávamos falando agora há pouco ali, o professor Pedro disse que vai ser o próximo professor de inteligência artificial do Grupo STED. Né, professor? Ou seja, não tem como nós imaginarmos um sistema de saúde que não haja rapidamente em direção à conectividade. E aí, nesse aspecto, eu conto muito com um dos projetos do governo Riedel, que é a cobertura de 100% do território do Estado com um projeto de fibra ótica que vai dar conexão digital de alta velocidade, de alta capacidade para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, e eu espero com isso que a gente possa interligar, e aí aqueles vazios assistenciais, as dificuldades de um médico de plantão lá em Sonora possam estar rapidamente conectadas com o hospital regional, porque se ele lá em Sonora souber, o médico especialista lá do regional que está me orientando aqui, ele já e o médico do regional já sabe a situação que ele está passando lá. O paciente está evoluindo bem, está todo mundo tranquilo, deixa o paciente lá. O paciente está evoluindo mal, pode mandar que eu estou aqui para receber teu paciente. Nós precisamos disso. Hoje, o que eu vejo na central de regulação é o paciente fez febre, bota na ambulância e manda para o regional, lá vai o paciente ficar nas macas, e essas meninas elas ficaram com fama de que estão segurando as macas das ambulâncias do interior. O que não é verdade. Então, todas essas transformações digitais, eu não vejo como nós não discutirmos a saúde do século XXI sem passar por isso, e nesse aspecto eu quero parabenizar, porque é aquilo exatamente para onde vocês estão conduzindo o INSTED, e eu não tenho dúvida de que vocês serão parceiros fundamentais para que a gente atinja esse... Desculpem se eu me empolguei, delonguei demais, espero ter contribuído e, quem sabe, no futuro, retornar aqui para a gente discutir os assuntos mais práticos
vocês podem escolher aí uma meia dúzia de situações de difícil solução, que eu tenho certeza que não será fácil a solução, né? Tem um sobrinho do professor Pedro, que é meu grande camarada, doutor André Domingos. Eu gosto muito de repetir uma frase dele, professor Pedro: não existem soluções fáceis, simples para problemas complexos, né? Então, estou aqui fazendo jus à família, lembrando essa frase dele. Então, tenho sempre isso em mente. Em saúde, não existe solução simples. São sempre soluções complexas, porque os problemas são complexos. Uma boa noite e obrigado pela atenção. Muito bem. Encerrando, então, nós agradecemos ao doutor Maurício Simões Correia por compartilhar conosco o conhecimento desta excelente palestra. E, para encerramento, eu convido neste momento o coordenador do curso, professor mestre Jorge Ayashi, e também o Fernando Bulay, diretor executivo da Faculdade Insted. Vou deixar a missão mais difícil para o Fernando, né? Boa noite aos alunos, alunas, professor Pedro, obrigado, doutor Ricardo, professora Neca, Fernando, e em especial ao nosso secretário de Estado, um especialista em saúde, doutor Maurício, obrigado pela brilhante palestra e pela aula magna. E esperamos, com esse impulso que o senhor dá hoje, sirva de ânimo aos nossos professores e de inspiração para esse curso que vai durar 12 meses durante o período 2023-2024. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fernando, eu vou deixar a missão mais difícil para você encerrar, porque depois da fala da Neca, do professor Pedro, do Ricardo, do doutor Maurício, você encerra. Eu só quero dar um recado para os alunos. Sábado agora, dia 20, nós vamos ter o primeiro encontro presencial. Como disse como está no nosso projeto, como um MBA inovador. Então, ele é IAD e tem os encontros presenciais. No sábado, nós vamos conversar como vai ser esse MBA. Vai ser uma conversa presencial, tete a tete. Eu, o professor do primeiro módulo, Dr. Robson, também já gravou as aulas, já vai estar disponível para vocês. Vocês vão conhecer o nosso sistema. A professora Kelly está aqui também, ela que vai ser responsável pela parte digital. Então, sábado, nós vamos fazer esse bate-papo, às 8 horas da manhã, aqui no STED. Tá bom, gente? Muito obrigado, um bom curso a todos nós. Fernando, agora é com você. Na verdade, eu queria só agradecer a todos por fazerem parte dessa reflexão. Eu acho que, na verdade, essa pós-graduação, esse MBA, é muito mais, como a gente colocou no começo, pela troca de experiências, aquilo que tem dado certo para cada um, aquilo que as dificuldades que precisam de soluções entre os colegas, e como o próprio doutor Maurício falou, a informação tem que fluir. Então, acho que a hora que a gente começa... São coisas que a gente muitas vezes faz de forma empírica ou de forma muito pessoal, né? A gente quer que todos os que venham a participar desse curso, todas as pessoas se tornem cada vez melhores gestores e venham a fazer esse tipo de reflexão que o doutor Maurício fez hoje. Eu acho que o sistema público sozinho não resolve, o sistema complementar sozinho também é impossível. Agora, a união dessas duas grandes forças, onde a gente vai achar o equilíbrio, e o equilíbrio meio a meio, onde que está onde é que o SUS consegue fazer uma atenção de excelência, onde é que os planos de saúde suplementares conseguem também ter uma sinistralidade menor e se tornarem efetivamente sustentáveis, que senão não tem plano de saúde que se sustente com sinistralidade de 80%, 90%. Então, eu acho que exatamente essa discussão que vocês, que estão na linha de frente, que têm
as equipes de vocês em cada um dos lugares, em cada unidade, e aqui a gente tem Corumbá, temos o interior do estado, temos Dourados, temos cidades que estão explodindo agora por novos projetos econômicos que estão vindo para Mato Grosso do Sul. Exatamente essa discussão, essa troca é que vai fazer com que o usuário, que é quem mais precisa efetivamente de um grande gestor, eles precisam do médico, só que o médico sozinho não consegue se ele não tiver uma equipe por trás e se vocês que estão gerindo as equipes não possam entregar o serviço de forma adequada para esse usuário. Então, a gente, cada vez mais, dentro dessa lógica de estar educando, aprendendo, trocando experiências, é que a gente vai conseguir fazer um serviço melhor e atender a todos com a qualidade que a gente deseja e que gostaria de receber. É isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, então, muito obrigado aí às autoridades que estiveram presentes, senhor secretário. Muito obrigado, professor Pedro Chaves, por esta alegria de estar junto contigo. Muito obrigado, Ricardo Ayashi, doutor Ricardo Ayashi e a sua senhora, né, que está aqui também presente. Muito obrigado a Deca Bulay, professora, né, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado aí ao meu amigo Jorge, né, por me trazer aqui e fazer parte, compartilhar este momento lindo da INSTED, tá bom? Muito obrigado a você também. Um grande abraço a todos e uma boa noite.